Gente, para finalizar o nosso assunto do segundo ano de dilatação dos líquidos, eu vou resolver algumas questões com vocês aqui, tá certo? Então vamos para a questão de número 1. Uma proveta de vidro é preenchida completamente com 400 centímetros cúbicos de um líquido a 20 graus Celsius. O conjunto é aquecido até 220 graus Celsius. Há então um transbordamento de 40 centímetros cúbicos de líquido. É dado que o coeficiente de dilatação do vidro é 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ele quer que você calcule o coeficiente de dilatação volumétrico aparente do líquido, o gama AP, e no item B, o coeficiente de dilatação volumétrico real do líquido, que é o gama real. Beleza. Vamos analisar aqui o seguinte, ó. Inicialmente, eu tenho um volume inicial de 400 centímetros cúbicos, uma temperatura inicial de 20 e ela subiu para 220. Então, posso colocar aqui, ó, que a minha variação de temperatura foi de 200 graus Celsius. Beleza. Só que ele quer saber, no item A, o coeficiente de dilatação aparente. Você percebe que nessa dilatação aqui, transbordou quantos centímetros cúbicos desse líquido? 40 centímetros cúbicos. Então, no item A, eu vou colocar a equação da dilatação aparente, ó. Delta V AP igual a V0 vezes gama AP vezes delta T. Pronto. Você observa que o volume inicial ele vai corresponder para todos, tá certo? Ele vai corresponder para todos. Então, ó, qual é o volume inicial? O tanto que transbordou aqui inicialmente foi quanto? 40. O volume inicial era quanto? 400. O gama AP eu não sei, mas a variação de temperatura foi de 200. Pronto. Então eu vou perceber o seguinte, ó. 40 igual a 4 vezes 2, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 vezes gama AP. Pronto. Como eu quero saber o coeficiente de dilatação, coloco ele em evidência e vou fazer o seguinte, ó. 40 dividido por 80 mil. Para ficar mais fácil a nossa resolução, eu vou fazer o seguinte, vou transformar esse número que está grande embaixo aqui em notação científica. Então vai ficar, ó, 40 dividido por 1, 2, 3, 4, 8 vezes 10 elevado a 4. Gama AP é igual a 40 dividido por 8, 5. O 10 está com o expoente positivo, ele sobe negativo. Grau Celsius a menos 1. Então esse é o coeficiente de dilatação aparente. Alternativa A. Na alternativa B, ele quer saber o real. Você percebe que ao mesmo tempo, na dilatação do líquido, ao mesmo tempo que o recipiente dilata, o líquido também vai se dilatar. Então, para eu calcular a dilatação real, é o somatório dos dois coeficientes. Então, na alternativa B, o gama real vai ser o gama aparente mais o gama do recipiente. Opa, vou colocar do líquido. Pronto. Para ficar diferente. Qual foi o aparente? 5 vezes 10 elevado a menos 4. Mais. Qual foi o valor do coeficiente de dilatação do recipiente? 24 vezes 10 a menos 6. Apaguei aqui para não atrapalhar. Menos 6. Vamos analisar aqui o seguinte, ó. Guilherme, eu posso somar do jeito que está aí? Não. Primeiro, por que você não pode somar? Porque essas potências estão com os expoentes diferentes. Então, ou eu deixo igual esse menos 4 igual a menos 6, ou menos 6 igual a menos 4. Para ficar mais fácil, eu vou transformar esse. Então, tenho que voltar quantas casas aqui? 2, ó. Então, 1, 2. Então, o gama do líquido é igual a 5 vezes 10 a menos 4 mais 0,24 vezes 10 a menos 4. Então, ó, o gama do líquido é igual a 5 mais 0,24, 5,24.
24, vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1. Pronto, ó. Então, essa aqui é a resolução da nossa primeira questão. Valeu, galera. Continuando aí, gente, com a questão de número 2, vamos aqui, ó. Um recipiente de 600 centímetros cúbicos estava completamente cheio de um líquido. Após aquecimento, o líquido extravasou um volume de 1,8 centímetros cúbicos, sendo os coeficientes de dilatação volumétrica do líquido e do recipiente, respectivamente, gama L 0,00020 e o gama do recipiente 0,00005 graus Celsius a menos 1. A variação de temperatura do conjunto líquido e recipiente foi de quanto? Por que ele perguntou a variação de temperatura do líquido e do recipiente? Porque os dois se dilatam ao mesmo tempo, certo? Os dois estão tendo contato com o fogo. Só que eu quero que você observe o seguinte. Eu sei que para eu calcular a dilatação total aqui, ó, dilatação volumétrica do líquido, não vai ser essa, ó, dilatação aparente mais a dilatação do recipiente, não é isso? Que é a dilatação total. Agora vamos analisar aqui o seguinte. Eu sei que transbordou quanto de líquido? 1,8. Então esse 1,8 eu vou colocar no lugar do delta VAP, ó, 1,8. Mais. Guilherme, mas eu não tenho... eu não tenho o delta VL e o delta V do recipiente. O que é que eu quero que você observe aqui, ó? O delta V do líquido vai ser V0 vezes o gama do líquido vezes o delta T. Beleza. Opa! Já apareceu o delta T, que é o que ele está perguntando. Então vamos analisar aqui o seguinte, ó. Delta VL vai ser o seguinte, ó. Delta VL é igual. Qual é o volume inicial? 600. Qual é o coeficiente de dilatação do líquido? 0,0020 vezes delta T. Pronto. Gama não. Delta V é, coloquei aqui os dois, 600 vezes o coeficiente que ele deu, vezes o delta T. Quando eu for multiplicar esses dois, 600 vezes esse aqui, vai dar 0,12, é isso? 0,12. 0,12 vezes delta T. Pronto. Inicialmente eu encontrei esse. Vou colocar esse resultado no lugar do delta VL, ó. 0,12 vezes delta T. Beleza. Agora vamos analisar aqui o seguinte, ó. Falta eu saber o valor de quem? Do delta VL, da dilatação do recipiente. Então eu vou colocar aqui do lado, ó. Delta V do recipiente vai ser 600 vezes o coeficiente de dilatação do recipiente, que é quanto? 0,00005 vezes delta T. Opa, você percebe que apareceu o delta T, que é justamente o que ele está dizendo, que nem a gente viu aqui, ó. Então a variação de volume do recipiente foi de 0,3 delta T. É isso, 0,3, 0,03, desculpa. 0,03 vezes delta T. Vou colocar esse valor que eu encontrei aqui no lugar desse, ó. 0,03 vezes delta T. Pronto. Analisando essa equaçãozinha que eu tenho aqui em cima, você observa que eu tenho uma variável, que é o que ele quer, que é o valor de quem? Do delta T. Então, tudo que tiver delta T, eu vou colocar para o primeiro membro. Então, ó, 0,12 vezes delta T. Esse está positivo, passa negativo. 0,03 vezes delta T igual a 1,8. 1,8 continua positivo porque não mudou de membro. Subtraindo esses dois termos aqui vai dar 0,09. 0,09 vezes delta T igual a 1,8. Delta T igual a 1,8 dividido por 0,09. Dividindo esse termo por esse vai dar igual a
20 graus Celsius. Então, no caso, seria a alternativa B. Continuando com a resolução, vamos para a questão de número 3. Um frasco de vidro cujo coeficiente de dilatação volumétrica é de 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, apresenta uma capacidade térmica de 1000 ml, a temperatura de 20 graus Celsius, e encontra-se completamente preenchido por um líquido desconhecido. Ao aquecermos o conjunto até 120 graus Celsius, 50 ml de líquido transbordam para fora do recipiente. Determine o coeficiente de dilatação aparente, o coeficiente de dilatação real e a dilatação sofrida pelo frasco de vidro. Então vamos analisar aqui o seguinte. Eu sei que transbordou 50 ml. O volume inicial eu tenho, só que essa variação de temperatura aqui, ó, variação de temperatura ΔT, estava 20, subiu para 120, então a variação foi de 100 graus Celsius. Beleza, só subtrair 120 menos 20. Então o primeiro cálculo que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, ó. ΔV AP é igual a V0 vezes o gama AP vezes o ΔT. Por que eu estou utilizando essa equação aqui? Por conta que eu quero saber inicialmente, que nem o problema mostrou, ele quer saber o coeficiente de dilatação aparente, que é esse cabrazinho bem aqui, ó. Então vou colocar aqui o seguinte, qual foi a quantidade de volume que extravasou? 50. Qual é o volume inicial do recipiente? 1000. Coeficiente de dilatação aparente vezes a variação de temperatura, que foi de 100. Pronto. Então vamos analisar aqui o seguinte, ó. O gama aparente vai ser 50 dividido por 1000 vezes 100. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para ficar mais fácil a nossa divisão, vou transformar esse número de baixo em notação científica. Então vai ficar, ó, o de cima eu sei que vai ficar 5 vezes 10 elevado a 1, dividido por 1, 2, 3, 4, 5. 1 vezes 10 elevado a 5. Então, o nosso coeficiente de dilatação aparente vai ser igual a 5 dividido por 1 dá 5. 10, repetir a base. Divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Então, no caso, ó, o 5 está positivo, sobe negativo. Vai ficar menos 5 aqui, ó. Então, mais 1 menos 5 menos 4 graus Celsius a menos 1. Pronto, ó. Esse foi o primeiro cálculo que ele está pedindo na questão. O segundo cálculo que ele pede é determine o coeficiente de dilatação aparente e o coeficiente de dilatação real do líquido. Agora vamos analisar aqui o seguinte, ó. O coeficiente de dilatação aparente deu esse aqui. A variação de temperatura aí foi 100. Então vamos analisar aqui o seguinte, o coeficiente de dilatação real do líquido. Gama do líquido vai ser o gama do recipiente mais o gama do aparente. Então, ó, qual é o coeficiente de dilatação real do líquido? Do recipiente, desculpa. 27 vezes 10 a menos 6. Mais a aparente deu quanto? 5 vezes 10 a menos 4. 5 vezes 10 a menos 4. Pronto. A mesma situação que a gente tinha respondido, acho que na primeira questão, se eu não me engane, ele disse o seguinte, ó. Eu tenho um somatório, só que observe que as potências elas estão com expoentes diferentes. Tenho que deixar expoente igual. Para deixar igual, vou voltar 2 casas para a esquerda, que é para justamente igualar os expoentes aqui. Então vai ficar o que, ó? Gama L igual a 0,27 vezes 10 a menos 4 mais 5 vezes 10 a menos 4. Beleza. Agora dá para eu resolver esse aqui, ó. Porque os expoentes estão iguais. Então, ó, 5 mais 0,27. 5,27. Vezes 10 elevado a menos 4. Graus Celsius a menos 1. Beleza. Esse aqui. Pronto.
Agora ele quer saber também, não problema, a dilatação sofrida pelo frasco de vidro. Ele quer saber somente isso aqui, ó. ΔV do recipiente. A dilatação que foi sofrida do recipiente. Eu sei que o volume inicial era de quanto? 1000. Coloquei aqui, ó. 1000 vezes. O coeficiente de dilatação do recipiente foi de 27 vezes, vezes 10 a menos 6 vezes 100. ΔV do recipiente é igual. Multiplicando tudo isso aqui, eu vou ter 2.700.000 vezes 10 a menos 6. Rapaz, agora tu pensa o seguinte: Guilherme, eu posso deixar desse jeito aí? Pode, mas só que observando minuciosamente, esse número aqui não está representado em notação científica. Então eu tenho que voltar aqui, galera. Quantas casas? 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a dilatação do recipiente foi de 2,7 ml. Só para finalizar aqui, galera, vamos só fazer uma observação básica. Qual foi a dilatação do recipiente? 2,7. Qual foi a dilatação aparente? 50. Tu percebe, ó, que a dilatação aparente foi maior do que a do recipiente, por isso que o líquido transbordou. Então, essa é a resolução da terceira questão. Vamos lá para a nossa quarta questão, galera. Questão da PUC, lá do Rio de Janeiro, diz o seguinte: uma companhia compra 1 vezes 10 elevado a 4 litros de petróleo a 30 graus Celsius. Se o petróleo, cujo coeficiente de dilatação volumétrico é de 9 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, se for vendido a temperatura de 10 graus Celsius, qual a perda da companhia em litros? Beleza. Vamos analisar aqui o seguinte. Eu sei que o volume inicial que ela compra é de 10 elevado a 4, certo? Ele compra a uma temperatura de 30 e vende a uma temperatura de 10. Aí tu vai imaginar o seguinte: mas a temperatura diminuiu, ou seja, a variação de temperatura ficou negativa, então vai ter uma perda, né? O coeficiente de dilatação do líquido, no caso da gasolina, é de 9 vezes 10 a 4. Vou pegar simplesmente a minha equação da dilatação volumétrica. V0 vezes o gama vezes o ΔT. Que eu estou falando do líquido, né? Então a gente pega pela volumétrica. Então, ó, o ΔV, que ele não sabe, o volume inicial é quanto? 10 elevado a 4. Vezes o coeficiente de dilatação da gasolina, 9 vezes 10 elevado a menos 4. Certo? Vezes a variação de temperatura. Só porque você percebe que 10 menos 30 dá menos 20. Então eu coloquei aqui menos 20. Pronto. Você percebe que o valor vai dar negativo. Então eu já coloco o sinal de menos aqui. Agora vamos analisar aqui o seguinte. Eu posso muito bem eliminar esse aqui com esse. Porque os expoentes daria 0. Então todo número elevado a 0 vai dar 1. Então só multiplico aí, ó. 9 vezes menos 20, menos 180 litros. Pronto. Essa é a resolução da questão alternativa E. Guilherme, mas tu vai analisar que na alternativa E está positivo e aqui está negativo. Por que aqui ficou negativo? Por conta que a variação de temperatura ficou negativa, mas a resposta é a alternativa E. Valeu, galera.